A gente começou a usar um microfone diferente hoje. E aí acho que por isso que a gente tava... Vamos ver... Carol, tá me ouvindo? Filha, quer vir aqui participar? Vem cá, vem cá conhecer a Patrícia, ela vai querer te ver. Olá, Carol, tá me ouvindo? Ai, a câmera tá virada, socorro! Deixa eu virar. Deu. Faz parte, uma sem som, outra com a câmera virada, não dá nada. Tá de batom, se produzir pra me ver, hein? Ai, então... Passou perfume? Mas com certeza, né? Ai, Só ai. um pouquinho, filha, vamos pro quarto com esse celular. Sim. A mamãe não vai ouvir. Vai lá, vai. Vai lá. Baixa. Olá, Sérgio. Eu tô com a minha Um abraço pimpolha aí aqui pra com o você. celular e com o Sérgio com o celular alto. Filha, Ah, baixa. meu Deus do céu. Essas crianças é só por Deus. Acho que eu vou pegar o fone, vai ficar mais fácil. É, eu uso o fone, pra mim facilita também. Filha, vai lá no teu quarto. Filhinha, vai lá, senão eu vou ouvir. Vai pra cima. Não gosto de ouvir. Não achei o fone. Não achei. Baixei o Não. volume do celular dela. Nada, Vamos lá. vai assim. Vai assim. Então, tudo bem, Carol? Tudo certo. Que bom. Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai conversar então com a Carol. Ela é de Santa Catarina, né, Carol? Florianópolis, isso? Isto. E ela é mãe da Sara. Quantos anos a Sara tem? Eu esqueci de te perguntar. 5 anos. 5 anos. E a Sara, ela tem a síndrome de Turner. É uma síndrome bem rara, pelo que eu tava lendo, né? É. Então, se tu quiser nos contar um pouquinho aí da tua gestação, como que foi, né, que vocês tiveram o diagnóstico, foi já quando você estava grávida ou foi depois? Como que foi? O diagnóstico da Sara, eu descobri que ela era especial, eu descobri com 14 semanas de gestação. Mas eu não tinha conhecimento da síndrome dela, né? Sim. Porque essa síndrome, ela é tão rara que intraútero é de 2 a 5 ou 5 a 10% de chance de sobreviver intraútero. Então, uma gestação para progredir com esse quadro, que é o quadro da menina Turner na gestação, a gestação dificilmente evolui. Sim. A bebê acaba indo a óbito, né? E ou a mãe acaba tendo um aborto, ou tendo que fazer uma curetagem, ou até mesmo um parto induzido, né? Sim. Só que a Sara foi condenada, né? Podemos dizer assim, com 14 semanas. E o tempo foi passando da gestação, eu já não pensei em tirar e nada disso, eu esperei o tempo de Deus, né? Sim. E chegou depois das 30 semanas, ela começou a regredir o quadro que ela tinha de groma cístico, que são bolhas de linfa, né? As meninas têm problema linfático de síndrome de Turner pelo corpo. E ela acabou dando uma melhorada, assim, um milagre mesmo. O batimento cardíaco dela também reduziu, porque ela também tem problema cardíaco, né? Sim. Isso já desde a gestação. E... Filha, pega lá, agora vai entrar na live. Pega o da garrafinha da Sky, vê se tá na geladeira, ela quer água. E é que a gente tá sozinho hoje, meu marido foi no mercado. Ah, sim. Mas chegou já no finalzinho, depois das 30 semanas da gestação, quase no final, ela começou a dar uma melhorada e os médicos aí me instruíram a buscar informações, né? Porque ela ia vir a nascer, porque até então ela não viria, né? Sim. Então, eu fui daí fazer os exames, né, para ver coração, fui no cardiologista
e fui procurar uma clínica para fazer o exame genético, que se fala que é a aminocentese, que se faz com líquido amniótico na barriga. Aham. E no exame do líquido amniótico que eu fiz, não dá a síndrome específica, porque a gente não entende, né? A gente não é médico. Sim. Mas dizia que tinha mais célula Y do que célula X na barriga. Então, Aham. entendia-se que tinha um menino e não uma menina. Uma menina, sim. Mas na ultrassom aparecia uma pepequinha perfeita e tal. Sim, Então, aparecia eu fui procurar menina. uma geneticista. Fui procurar uma geneticista e a geneticista daí me explicou que o que mandava de acordo com o exame, né, da Sara seria o que aparecia por fora, que é o fenótipo, né? E não Aham. o genótipo, que fica por dentro, Genótipo, sim. gene, né? Isso. E se fosse menina, ia ser síndrome de Turner. Se fosse menino, teria que fazer outros exames para ver a síndrome que ela teria. Aham. Mas tudo parecia ser uma menina, porque na ultrassom, apesar de não ser 100% assim, 100% certeza, né? Aham. Mas a ultrassom aparecia bem a genitália dela feminina. Então, eu me preparei toda para uma menina e fui em busca daí das informações das meninas Turner, né? Sim. Na época eu não tinha muita informação, era Orkut ainda, se eu não me engano. Logo que entrou o Facebook, não era de muita informação, e fui buscar no Google também. Olha, é bem falho, assim. Hoje deve estar muito melhor, porque a gente, por necessidade, acaba publicando coisas para abastecer as mães, as pessoas que estão passando por isso, né? O objetivo da minha página é justamente esse, é dar um aporte a famílias e mães que estão descobrindo um bebê especial, e o caso da Sara é a síndrome de Turner, né? A síndrome dela não tem nenhuma deficiência mental, nenhum retardo mental, nem motor. Sim. A síndrome dela afeta a parte reprodutiva, né? Ela já teve que retirar os ovários e toma hormônio de crescimento, né? Desde os 2 anos. E tem alguns problemas específicos que algumas meninas têm e outras não, né? A Sara, em específico, tem hipotireoidismo, que toma remédio desde bebê já, da tireoide, né? Aí tem o problema cardíaco, que está bem controlado, não precisamos chegar a fazer um cateterismo ou uma cirurgia de coarctação da aorta, que é uma característica muito específica da síndrome dela, que há meninas que já saem do ventre da mãe e já vão fazer logo a cirurgia. Algumas nem resistem à cirurgia. Isso também é bem arriscado. Alguns bebês não resistem, né? São muito novinhos. Mas nós passamos por tudo isso e estamos aqui hoje. A Sara é uma menina saudável, ela é muito inteligente, ela é muito esperta. Ela, na escola, eu levei ela para a creche com 5 meses. A única dificuldade que eu tinha, além da medicação da tireoide, que tinha que dar de manhã, quando eu não conseguia dar de manhã, as profs na escolinha sempre me ajudavam, né? Mas ela teve um histórico de hipoglicemia, porém nenhuma ligação com a síndrome. Sim. Isso é algo do organismo dela mesmo, né? Dela, sim. E ela começou a melhorar o metabolismo dela e a melhorar o quadro de hipoglicemia depois que entrou com a alimentação sólida, que a gente dispensou o leite. Porque o leite, por si, o organismo dela não processava e tinha que tomar, no começo, na UTI, glicose direto na veia, que era muito baixa. Depois, açúcar de rápida absorção, para não... A Sara hoje tem 5 anos, Paty. E hoje estamos aqui. Hoje ela come tudo, com exceção do hipotireoidismo, que é o remedinho que a gente controla. Fazemos controle anualmente, antes era semestral, no início era trimestral, semestral, e agora a gente está anual com cardiologista, porque o coração dela tem se mantido controlado, a pressão cardíaca, que isso da aorta, né, que é uma coisa que a gente sempre cuida. E tem o médico do nosso coração, que é o endocrinologista, que é o médico que vai nos acompanhar até a puberdade, até a fase adulta da Sara.
com a entrada de hormônio sintético, né? Que, como ela já retirou os ovários e, em função da síndrome, elas têm que tomar para desenvolver os órgãos sexuais, que são os peitos e a parte genital. E assim, Carol, eu tava lendo que, como a gente comentou, né, é uma síndrome que ela acomete apenas meninas. Isto. Qual que seria a causa? Tem uma causa para que o bebê desenvolva? Tem. O que acontece? O cariótipo das meninas Turner é 45X. Qual é o cariótipo normal? É mulheres 46XX. Homens 46XY. O que acontece com as meninas Turner? Na divisão celular, quando elas estão sendo formadas no nosso útero, na barriga mesmo, elas perdem um cromossomo. Ou tem uma perda parcial do cromossomo. Aí há casos e casos, né? Algumas têm uma deficiência no cromossomo X. Tipo, tem um X pela metade, tem um X com a perninha só. Entende? Sim. Oi, Leidiane, ó, chegou uma Turner no nosso grupo. A nossa companheira. E então, em função dessa deficiência do segundo X, ou da perda total do X, ou do Y, que foi no caso da Sara, porque a Sara, no início da formação dela, o Y que apareceu no meu líquido amniótico era a célula masculina que tinha na formação celular dela. O que aconteceu? Ela perdeu o Y e foi desenvolvendo com características do X, que é a característica feminina. Referente à feminina, entende? Então, por isso que ela só acomete a meninas, porque são características do X. Ou são XX, ou perdem o Y, foi o caso da Sara, e foi se formando todas, graças a Deus, inclusive útero, a Sara tem útero feminino. A perda da célula da Sara foi muito no início da gestação. Então, em função disso, graças a Deus, hoje o fenótipo dela é todo feminino. Mas há casos de tipo a divisão celular, haver a perda do Y mais para frente. Então, ela pode ter meninas que nasçam com algumas características também masculinas, entende? Inclusive a parte genital. Os médicos só me deram 100% de certeza de ser menina após o nascimento dela, e a médica e geneticista terem visto a parte genitália da Sara e terem visto, mãe, se eu não soubesse do caso da Sara, eu diria que ela é 100% menina. Isso. Nossa, que loucura. Mas em função do histórico dela, ela ligou para a geneticista logo depois do parto para poder colocar na certidão de nascimento menina, né? Porque poderia ter nascido um pênis mal desenvolvido ali no meio da genitália dela, ou até escondido, que às vezes na ultrassonografia não aparece, né? E ela poderia ter nascido com genitália ambígua. Poderia ser um pouco vagina e um pouco pênis. Isso no caso da Sara, né? Porque ela houve a presença do Y na formação celular, tu entende? Se fosse, como há casos de meninas que só descobrem que são Turner na puberdade, algumas até no início, mas iniciaram XX, elas não têm essa complicação da genitália como poderia ter acontecido com a Sara. Com a Sara, sim. E assim, Carol, eu sei que ela é pequena ainda, tudo, mas como que seria a questão de ela ter filhos? Ela vai poder ter filhos normalmente? Normalmente não, né? Porque ela tirou os ovários, mas assim, ela vai poder gerar no próprio útero? Como que vai ser para ela isso? Não. As meninas Turner, há algumas exceções de algumas meninas que, inclusive, eu vi no grupo do Facebook e no Instagram eu não vi ainda. Algumas mulheres, né, que já são mulheres, que tiveram
que tem poucas células com problema do XX, tu me entende? Sim. O xizinho com problema delas é muito pouco. Aham. Então, essas mulheres que têm essa informação de poucos problemas no segundo X, no segundo par do X, ou no primeiro e no segundo um pouquinho, elas conseguem ter os ovários mais ou menos normais e ovular. Aham. Então, eu já vi casos na internet de mulheres que conseguiram engravidar e ter filhos. É muito raro, Sim. bem raro. Eu só vi até agora 2, né? E elas disseram, eu consegui engravidar porque eu tenho poucas células com problema. O meu cariótipo deu, eu tenho poucas células com problema no X, então, em função disso, eu consegui gerar. Mas em normalidade, as meninas Turner, elas nascem com os ovários atrofiados. Na verdade, é uma célula de genética, porque o que o corpo entende na formação celular? Era para ter 2X, tem um só, né? Sim. Então, quando se forma a parte reprodutiva, tá faltando informação. É como se o segundo X mandasse a informação para a parte sexual, entende? Sim. O segundo X que manda, porque o Y manda a parte masculina e o segundo manda a feminina. E como tem algo com problema ali, ou a ausência dele, forma-se algo de genético, se chama gônadas de genéticas, né? Então, as meninas, em sua maioria, elas necessitam algumas retirar e outras não. Qual o caso que se retira e qual o caso que não? O caso das meninas que, pelo o conhecimento dos médicos que eu fui, por experiência, é feito um estudo genético da presença do Y na formação celular. Eu, por sorte, já descobri do líquido amniótico desde a minha barriga. Mas há casos de meninas que nem sabem que são Turner, que descobrem com 7, com 8 anos, né? E precisam saber se houve a presença do Y na formação celular ou não. O que isso indifere? Quando elas começam com a utilização do hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento é uma bomba no organismo, né? Ele dá um up em todo o organismo. Então, como os ovários, eles são 2 gônadas de genéticas, eles podem se transformar em câncer. Oi, Ju! Entendeu? Então, a Sara começou com o hormônio de crescimento aos 2 anos, e a gente logo começou e já agendamos a cirurgia e retiramos os ovários. Para não correr esse risco. Oi? Para não correr esse risco de virar outro problema, no caso, né? Isso, de mais tarde, aquelas células crescer e formar um câncer maligno, né? Que é o que pode acontecer. Sim. Né? Aí ela entrou com a entrada do hormônio. Ela tem o útero normal. Quando ela nasceu, já fizeram ultrassom. Ela tem o útero dela, é um útero normal. Mas o que acontece com a maioria das meninas, eu não sei o caso da Sara ainda, que ela ainda é criança. Mas as meninas que eu entrevistei e vi, pesquiso também, algumas têm o útero infantil. Ele acaba não crescendo, sabe? Sim. Mas há casos de outras que, com a utilização do hormônio sintético, eles conseguem expandir o espaço do útero e aí sim pode haver a possibilidade de gerar um bebê. Sim. Eu fiz uma entrevista com a Ana Cristina, que ela pretende fazer a fertilização in vitro. Ela descobriu que era Turner com uns 9, se eu não me engano. E ela pretende ser mãe de gerar com fertilização in vitro, né? Sim. Com o óvulo doado e o esperma do marido. E assim, Carol, tu tem só a Sara, né? De filho. Só. E se você fosse ter outro filho, correria o mesmo risco? Se fosse menina também, de acontecer a mesma coisa? De ter a mesma síndrome, tu fala? Isso. Segundo os médicos, não. Porque como costuma ser... É porque não é um... Eu já li também que isso a geneticista não me explicou. Que pode ter sido a falta de informação de alguma célula do pai,
Aham. na hora da fecundação, né? Sim. Que acaba dando esse problema na divisão celular. Mas Uhum. pode ser que não também, entende? Pode ser realmente, vamos dizer, a mão de Deus em mandando, tipo, mudando. Ó, eu vejo que Deus mudou de ideia. Porque a Sara, ela era um menino e eu sempre quis uma Uma menina. menina. E lá no começo, ele assim, esqueci, a Carol quer uma menina. Vamos mudar. Vamos tirar esse Y daí e vamos dar uma menina pra ela. Ela quer a Sarinha, porque a Sarinha sempre existiu, né? Sempre antes de eu engravidar e tudo. Sim. Então, eles disseram que é muito difícil. Só que eu, particularmente hoje, eu fico com medo, porque eu tenho 35 anos, e de ter uma segunda gestação. O meu médico me deu 3 anos para tentar pensar em ter o segundo filho. Eu não penso em ter um segundo filho, porque realmente a minha gravidez foi um luto. Eu não consegui curtir a minha gravidez. E eu não penso em ter uma segunda, primeiro por causa da dificuldade financeira, que é hoje ter filhos. Sim. Né? E além de ter que abdicar de alguma coisa que eu gostaria que a Sara tivesse, que com o segundo tem que dividir, que querendo ou não, a Sara hoje exige um pouco de mais cuidados, de frequência médica, de plano de saúde, de remédios e tudo. Então, em função disso, eu não queria ter que abdicar do conforto que eu tento dar para ela por um segundo, sabe? Sim. Mas também tenho medo de, já em função da minha idade, eu menstruei muito cedo, de ter um filho hoje especial na segunda gestação. Sim. Se eu tivesse condições financeiras de ter o segundo, eu te confesso que eu tentaria totalmente, porque eu amo ser mãe e gostaria de dar um irmãozinho para ela, sabe? Sim. Mas hoje é tudo muito difícil, né? De ter com quem deixar, de estar faltando trabalho, eu não posso ficar sem trabalhar, porque eu não consigo sustentar, né? Sim, então, em função disso, eu optei, já pela idade da Sara, até o momento, a não ser que eu ganhe na loteria, ficar no momento só com ela. Sim. E você me falou assim que a questão assim, ela não tem atraso, não tem nenhuma questão assim que atrapalhe ela, digamos, no dia a dia, relacionado à parte da inclusão e tudo mais. O que você comentou comigo. E aí, assim, vocês já passaram por alguma situação assim de preconceito relacionado a isso com a Sara? Olha, de preconceito, eu vou te dizer que se eu passei, eu não me liguei. Porque o que acontece? Na escola, na particular da Sara, o que falta para mim, apesar de ela não ter nenhum problema mental nem motor, ela tem alguma aparência física diferente, né? E o que eu percebo, que eu percebi e que eu gostaria que mudasse hoje, nessa questão de inclusão, o sistema pedagógico perceber que ela é uma criança diferente, chamar os pais para conversar. Porque desde bebê, quando eu pus ela na escolinha, de bebê é muito difícil ver que ela era diferente, porque ela era gordinha, era pequenininha. Sim. Então é realmente difícil. E eu me senti na obrigação de fazer uma carta de amor maravilhosa, um livro com algumas páginas, para explicar às professoras o caso dela e elas saberem o tipo de bebê que elas estavam cuidando, né? Sim. Só que agora maior, nenhuma das diretoras, que a escolinha da Sara já passaram por 3 donos, entraram em contato comigo e me chamaram para conversar e disseram: mãe, eu queria entender a síndrome da Sara. Como tu tá fazendo agora? Carol, eu quero saber a síndrome da Sara, saber as dificuldades, se tem alguma alimentação especial, se ela vai ter alguma dificuldade, alguma coisa. Porque ninguém nasce sabendo de todas as síndromes, né? Ah, não, com e certeza. Cada criança é cada criança. Então, esse detalhe
que no momento ainda não me incomoda, porque eu tenho que ser muito precavida e eu vou lá e aviso. Eu chamei todos os donos ali, eu chamei e eu conversei, inclusive com as professoras. Eu que contei da síndrome dela, né? Talvez as pessoas ficam constrangidas de vir conversar com a gente, também tem esse caso, né? Será que eu devo? Será que eu não devo? Pode ser, a pessoa pode ficar chateada. Então, isso, ao meu ver, eu acho que a escola tem que se preparar um pouco melhor nessa parte psicológica de instituição e pais, sabe? Para poder abordar de alguma forma que não seja ofensiva, obviamente, né? Mas eu sinto falta disso hoje. Ela está em casa sem estudar, mas eu queria ter sido abordada pelos donos da escolinha. Ó, mãe, eu percebi que a Sara tem umas características um pouco diferentes e tal. Ela é muito inteligente, todas bem elogiadas, a Sara, para mim. Mas em nenhum momento houve um cuidado ou a preocupação de perguntar, mãe, a Sara tem alguma alimentação especial? Ela faz algum medicamento que a gente precisa cuidar aqui na escolinha? Toma alguma medicação? É alérgica a alguma alimentação? Entende? Esse tipo de cuidado, isso é a única coisa que tá faltando, assim, que eu não deixei faltar porque eu sou muito metida. Mas tem que ser, eu acho que tem que ser. Não tem como não ser, mas... Não tem. No momento, assim, tem sido essa a minha dificuldade mesmo. A Rosa Maria tá perguntando se ela tem restrição na alimentação. Eu não consigo ver as mensagens, ainda bem que tu escuta aí no teu fone. Não, ela não tem, tá? Quando bebê, o refluxo gástrico, né? Ela padeceu bastante. Eu percebi, conversando com outras mães, que as bebês têm dificuldade, talvez, da digestão do leite. Algumas têm alergia à proteína do leite. 2 mães que conversaram, coincidentemente, as 2 meninas. O leite, a quebra da proteína do leite que não se transformava em açúcar, que causou a hipoglicemia, pode ter sim alguma ligação com relação à alimentação. Mas os médicos não comprovam que a ligação é devido à síndrome. Sim. Tu tá ouvindo os comentários? Sim, eu tava vendo aqui se tinham falado mais alguma coisa. Mas assim, o que eu sempre falo, Carol, até quando a gente decidiu, né, montar esse projeto nosso, foi exatamente o que você falou. Ninguém conhece tudo sobre tudo. Eu tô tendo a oportunidade, assim, de conhecer muitas pessoas diferentes, com muitas situações diferentes da nossa. E que pra mim, assim, é muito... Tu tá me ouvindo, Carol? Agora sim, agora acabou de voltar. Opa! Tá. Sim, Paty, na nossa página Inspire Saras. Fala sobre um pouquinho de tudo, sobre a Sara, sobre mim, sobre tudo, sobre nossa vida. Segue a gente lá. Isso aí, Paty, segue lá. Segue lá. Segue lá e compartilha. Isso mesmo. A Paty também, ela tem um filho que é especial, ele tem paralisia. Eu até conversei com a Paty logo que a gente começou com as nossas lives. A história dela também é muito interessante, de muito conhecimento. Ela é uma pessoa assim que tem muito conhecimento na área da deficiência do filho dela. E acho que cortou a hora que eu tava te falando que a gente, quando começou com esse projeto, a gente não conhecia muitos desses casos, inclusive a síndrome da tua filha eu não conhecia. Não tinha, assim, o conhecimento de saber como que era e tal, porque é como você mesma falou, a gente não sabe tudo sobre tudo, né?
E nesse tempo, assim, que eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho conhecido histórias muito interessantes, tenho tido muito aprendizado. Para mim, isso tem sido muito gratificante. Conhecer vocês, conhecer Para mim as também, histórias. para mim também. Tá sendo uma experiência muito, vou te falar, até divina, porque a gente acha que tem um problema, aí tu olha para o lado, tu tem um vizinho com um problema maior, aí o outro olha para o lado, tem um problema maior, e às vezes não é um problema, a gente vê que todo mundo supera tudo, né? Isso mesmo. Eu acho que a gente sempre dá um jeito, né, para superar tudo. É verdade. Porque eu digo assim, que se a gente ficar acomodado no nosso cantinho é muito mais fácil, né? Mas, infelizmente, não dá para ser assim. A gente não pode, né, se acomodar. Então... Sim, eu me sinto bem na obrigação de expor realmente a minha vida e a minha história com a Sara, porque hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria ter uma Carol com uma página Inspire Saras para me ajudar, sabe? Quando eu descobri do possível diagnóstico da síndrome dela e eu não tive, sim. Então eu queria ter tido mais informação, mais experiência, porque qualquer informação, foto, vivência, acalma o coração da gente, porque o desconhecido traz muito medo, né? Traz, verdade. E quando a gente descobre... Pode continuar. Não, pode falar. Depois eu falo. E quando a gente descobre que tu vai ter um filho especial, não é algo tipo, que alegria, vou ter um filho especial. Não, meu Deus, eu vou conseguir dar conta? O que eu vou fazer? É o que você pensa, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que está sendo gerado dentro de mim? Em todo o tempo da minha gestação, eu conversava muito com a Sara e eu dizia, filha, o que tu é aí dentro? Eu sempre achei que era Down, né? Porque síndrome hoje, tu fala síndrome, tu pensa em síndrome de Down. Exatamente. Tu não pensa em outra, né? A gente não consegue associar a outra. Então, eu já pensei no Down, tem uma prima Down, meu marido disse, se a gente tiver uma filha Down, eu não vou nem estranhar, tô apaixonada pela Vivi. Mas, olha, me pegou de surpresa. Surpresa. Mas eu te digo, Carol, que não é só, assim, o que a gente não conhece que assusta, porque a gente nunca tá preparado para receber uma situação assim. Eu digo assim, que nós aqui temos o conhecimento da deficiência visual, mas a gente não estava preparado para ter os nossos filhos com a mesma condição. E quando meu filho mais novo perdeu totalmente a visão ano passado, para nós assim foi um choque, porque nós sabíamos do risco de eles perderem, mas a gente não estava preparado. Então acho que por mais conhecimento que você tenha muito bem até, mas é errado. Travou. E eu acho que assim... Travou. Opa, travou? Eita. Fala de novo. Então, eu acho que a gente nunca tá preparado. Por mais que a gente tenha conhecimento, que a gente, né, tenha vivência, mas a gente nunca tá preparado. E eu acho que quando é no caso de que você não tem ninguém na tua família, que você não tem o conhecimento, a sensação deve ser muito, muito pior, digamos assim, né? Olha, eu vou te dizer que, sabe quando eu tive dificuldade para engravidar e tu tem aquela sensação de que tu ia ser escolhida para ser uma mãe especial? Eu não gosto de me falar que eu me emociono, mas é verdade. Sim. Porque eu sempre me senti muito abençoada, sabe? Eu sempre tive uma vida muito gostosa com Deus, assim, em todos os momentos. E quando no início da gestação eu já estava torcendo para não abortar, né? Sim. Já começa por aí, porque os 3 primeiros meses tu fica com medo de fazer qualquer coisa. E se tu ter aquele aborto espontâneo, que é normal, né? Sim. Mas quando passou esses 3 meses e eu fui fazer o exame, no dia do exame, que foi a translucência nucal, que disse se a criança tem alguma coisa, alteração genética ou não,
Eu já fui assim, meu Deus, tão assustada, e o meu marido com a mesma sensação, sabe? A gente parecia que estava sentindo que ia vir alguma coisa diferente por aí. Então, Sim. parecia que eu já meio que sentia que ia vir alguma coisa. Tanto que ele falou, ai, que coisa, a gente está apreensivo o dia todo e realmente a bebê tem alguma coisa. Só que Sim. quando a gente fez esse exame, o médico só disse assim, ó, não cria expectativa, tua gravidez não vai progredir. Meu Deus. Não. Sim. Então, quando eu soube disso, o meu mundo caiu, né? Falta muita sensibilidade para os médicos, né? Mas eu te falo que não me doeu, porque como que tu vai falar de um problema na gestação que não vai progredir? Tu vai dizer o quê? Pois De que forma que tu vai falar? Esse em específico, ele tentou ser todo carinhoso comigo. E, inclusive, ele me acompanhou até a hora do parto. Eu saí da sala do parto, ele estava na porta me esperando. Ele é um anjo maravilhoso. Minha vontade é visitar ele todo mês, sabe? Ele foi muito cuidadoso, muito zeloso, e ele viu o progresso da minha gestação, e ele realmente disse que era obra de Deus, porque ele acompanhou desde o início. Sim. E ele foi um que disse que ela não viria a desenvolver, né? Ele falou muito isso para mim. Mas o que assim, o que causa essa não evolução da gestação? Como as meninas têm um problema no sistema linfático, que foi o caso da Sara, algumas delas não progridem por causa do problema cardíaco, né? Sim. O problema cardíaco se chama, a maioria delas tem a coarctação ou estreitamento da artéria aorta, que é aquela artéria que é tipo um ganchinho de guarda-chuva no coração, né? Sim. A veia ela é tão estreita, que não passa fluxo sanguíneo. Entendeu? Sim. E as crianças vêm a óbito. Esse é um dos casos. O outro caso, que era o caso da Sara, ela tem problema na aorta, só que não é um estreitamento na aorta. A aorta dela não é linear, aquele arredondadinho de um cabo de guarda-chuva. Ele tem duas quebradas, como se fosse um... Como é que eu posso explicar? Um U. Sabe? Um L. Sim, sim. Então, nessa parte, o fluxo sanguíneo, ele passa com menos força, e aonde ela tem probleminha. Eu vou ter que dar Tu vai ter que me esperar 2 segundos, que a minha filha tá no banheiro, eu vou ter que ajudar ela, só um pouquinho, tá? Aguardo sim, pode ficar tranquila, Carol. Muito interessante o relato da Carol. Acho que traz muito conhecimento pra gente, né? Eu, pelo menos, não tinha esse conhecimento a respeito dessa síndrome. Muito bacana o relato dela. E esse milagre, né? Eu digo que quando Deus quer, o homem não define nada, né? Opa, Carol! Tô do lado do banheiro. Tô do lado do banheiro por sorte. Mas no caso da Sara, a não evolução do quadro dela na gestação, o que ia causar? Ela era uma bolsa de líquido na minha barriga. Nós temos o sistema linfático, que é a parte líquida que circula pelo corpo, né? Sim. A parte da Sara não funcionava na minha barriga. Então, o líquido, ele ficava todo acumulado na parte de trás do corpinho dela, cabeça, sim. Pescoço e tronco. Então, essa pressão do líquido poderia causar uma parada cardíaca. Porque era muito líquido pressionando o corpinho dela. O corpinho dela, nossa, que coisa. Eu digo que, eu até comentei agora, a hora que tu saiu ali, que quando a gente, né, fica pensando assim, a gente fica até emocionada de falar quando você fala assim que é um milagre, porque realmente, né, quando Deus quer, o homem não define nada, né? Os médicos não têm essa definição nas mãos dele, de dizer que não vai ir pra frente, que não vai evoluir. E era pra ser. Eu sempre digo que o que é pra gente viver, ninguém vive, né? É só a gente mesmo. É verdade. Assim, hoje tu pode olhar a página, a gente ri, a gente brinca, mas
eu tive que semear bastante para chegar onde eu tô agora, né? Tipo, foi uma gestação toda de luto, chorando e realmente tu acreditar que ela ia nascer era muito difícil para mim, né? Sim, eu imagino. 5 médicos dizendo que ela não ia nascer, ia fazer ultrassom de 15 dias para ver se estava viva ou morta. A minha realidade era essa na gestação, entende? Você não aproveitou, digamos assim, nada da gestação. Nada. Não curtiu. Nada. Não, nada. Nada. Apesar de eu sempre amar ela e conversar, e eu sempre dizia para Deus, né? Enquanto ela estiver aqui, eu sou mãe, né? Porque o meu sonho sempre foi ser mãe. Sim. Então, enquanto eu tenho ela aqui comigo, ela é minha filha e eu sou mãe. Então, eu conversava e tudo. Só que o sonho da maternidade, o meu, além de gerar, que deve ser da maioria das mulheres, é tu poder fazer um enxoval, né? Sim. É tu poder decorar um quartinho, é tu poder fazer uma lembrancinha para os parentes. Eu queria fazer um book fotográfico. Eu não fiz. Não fiz. Hoje eu até fico pensando, se eu fizesse eu teria acertado. Mas se ela tivesse morrido, pensa a tortura que seria eu olhar essas fotos. Seria. Verdade. Você não então, pôde ter um planejamento, né, Carol? Você não conseguiu planejar. Não. Eu saía dos consultórios, o médico dizia assim, eu dizia, posso comprar uma roupa ou não posso? Ainda não pode. Meu Deus. Eu queria que eles me dessem um start assim pra eu sair bem louca no comércio. Comprando tudo que aparecesse na frente. Quero comprar mamadeira, quero comprar roupa, quero comprar vestido, quero comprar laço de cabelo, quero comprar fralda. Sim. Era o que eu mais queria escutar. Ela não faz. Não. A Sara ainda não faz terapia. Eu tento sempre perguntar para os médicos se há essa necessidade, né? Sim. Mas até então a pediatra dela disse, olha, Carol, eu não vejo por que fazer ou fisioterapia ou fono, né? A Sara fala muito bem, a fala dela é maravilhosa, ela fala as palavras com muita perfeição. Então, até então, acho que quem vai precisar de terapia é a mãe, né? As mães geralmente precisam. Mas, por enquanto, ainda não. Eu penso em talvez mais tarde, numa pré-adolescência, quando entrar com a parte de hormônio sintético, que o corpinho dela vai mudar, que seria uma puberdade. Eu penso em fazer, levar ela num acompanhamento de psicólogo, porque além da mudança do corpo, que é normal para toda menina, sim, a dela vai ser um pouquinho diferente, né? A e questão... ela vai ter que começar a entender algumas coisas, né, referente ao próprio corpo. Isso mesmo. Além do corpo, dela vai ser um pouquinho diferente das outras meninas. Apesar de que as outras meninas, Turner, que eu conversei, me disseram que sentem cólicas, que tem o sangramento, que na verdade não é uma menstruação, né, normal de uma menina, mas é um sangramento que acaba ocasionando. Então, em função disso, eu penso que está sendo um pouco mais normal do que eu imaginava a parte da puberdade dela. É o que eu me preocupo, a parte do bullying, né? Que eu me preocupo, eu não vou dizer, não, eu estou fazendo minha parte, eu estou tentando educar e conversar com ela se sentir realmente especial e diferente das outras crianças, mas no sentido positivo, de ser rara, de ser realmente diferente, né? E de pedra preciosa, eu falo para ela que ela é uma LOL rara. Vai ser muito difícil encontrar meninas como ela. Sim. Que isso é bom, né? Porque uma LOL rara hoje é cara e é difícil de encontrar. É verdade. Então, esse foi o exemplo que eu consegui. Mas eu ainda acho que pode haver algum impacto, sim, na cabecinha dela. E aí eu penso em fazer uma terapia com ela. Tem que trabalhar muito, né, o psicológico, porque querendo ou não, é uma coisa que mexe muito com a cabecinha deles e que ela vai ter que entender, né? Ela vai ter que conviver com isso e infelizmente a gente sabe que o nosso mundo ele é muito visual, né, Carol? A parte quando algo sai do padrão esperado pela sociedade, ele já é tratado diferente.
Então é uma coisa assim que verdade. tem que trabalhar muito com ela, né, em relação a isso, para que ela não absorva tanto essas coisas que virão, provavelmente, né? Tomara Sim, que não, mas que podem acontecer, né, de bullying, de preconceito, de exclusão devido, né, a isso, porque infelizmente as pessoas não deveriam ser assim, mas são. Elas são muito ligadas ao é visual, verdade. né? É. Tá, agora eu posso fazer pergunta pra ti? O que tu queres perguntar? O teu problema visual foi adquirido ou tu já nasceu com problema visual? Eu já nasci com catarata congênita e glaucoma. Eu fui baixa visão até os 11 anos, eu enxergava um pouquinho. Mas eu já fui alfabetizada no Braille e tudo, então pra mim eu já, desde pequena, já acostumei assim. E aí com 11 anos eu acabei Entendi. perdendo totalmente. E hoje estamos aí. E como é que tu conheceu teu marido? Pois olha, foi um dos casamentos que deram certo através da internet, né? A gente se conheceu pela internet. Ele é de Curitiba e eu sou daqui de Pato Branco. E a gente se conheceu pela Sim. internet. Começamos um namoro virtual, que eu não colocava muita fé, pra te falar bem a verdade. Mas enfim, acabou fluindo e casamos, já estamos casados há 12 anos. Ó, mesmo tempo que eu, hein? E como é que foi a tua experiência de ser mãe com deficiência visual? Como é que tu conseguiu lidar com isso? Porque, olha, eu vou te confessar que já é difícil tu enxergando. Né? Agora, meu Deus, eu não sei como que tu consegue hoje ir beber, e alimentação, e trocar fralda, e dar banho. Menina, como é que tu se vira? Eu acho assim, Carol, que é instinto. Eu nunca pensei assim Eu sempre digo que eu nunca pensei em delegar nada, sabe, assim, da minha maternidade. Desde que sempre eu quis ser mãe e eu sempre quis exercer o papel de mãe. E os meus 2 filhos nasceram prematuros. Então, o mais velho, ele saiu do hospital com 2,1 kg e o pequeno, ele saiu do hospital com 1,8 kg. Nossa! Então, todo mundo tinha medo de pegar. Minha mãe falava, meu Deus, como que a gente vai dar banho nessa criança quando for pra casa? E pra mim foi muito natural. Eu cheguei em casa, eu enchi a banheira, tirei a roupa e dei banho da criança. Então, pra mim, assim, não sei, eu acho que é instinto. Realmente acho que é instinto, assim. Eu imagino mesmo. Mas você trocar acaba fralda, pegando... o xixi... Pois é, trocar você fralda, acaba o pegando... xixi, o cocô... Você acaba pegando, assim, eu nem sei te dizer certo o que é, mas assim, se eu pegasse na fralda, eu sabia o que eles tinham feito. Então, só pelo peso. Só pelo peso. E assim a gente vai adaptando, né? Vai achando formas de fazer. Então, para trocar, geralmente eu colocava um trocador embaixo, né? Para não correr risco de sujar a cama. Aí eu já deixava os lencinhos tudo do lado, certinhos, tanto que eu iria usar. Então, para mim, assim, a gente vai adaptando algumas coisas. Mas é muito instinto. Eu digo assim que é muito instinto mesmo. Porque questão de dormir, por exemplo. Como que tu sabe que o bebê tá dormindo? Eu simplesmente sabia. Eles começavam a ficar bem molinhos, assim. Eu sabia que tava dormindo. Não sei, assim. Ai, gente, que milagre. Olha, eu vou te falar que isso sim é um milagre todo dia, né? Porque... doente, febre, toque. Toque. Tudo toque. Eu sei, assim, até hoje, com eles grandes, eu sei se um deles tá com febre, tocando. O mais velho, ele sua muito as mãos quando ele tá com febre, dispara o coração, então é tudo toque. Medicamentos, por exemplo, o pessoal tem muita dúvida em relação a medicamentos, como que a gente faz? Sim. Eu uso a seringa, eu peço geralmente para minha mãe, para ela puxar para mim o êmbolo da seringa até onde dá o tanto de ml que eu tenho que dar. Eu marco aquele tanto ali, eu sei que depois eu tenho que puxar até ali e vai dar o tanto de ml. Remédio. Mas como é que tu... Oi? Mas de início tu sempre pede ajuda da tua mãe. Ou da mãe, ou do médico, ou na farmácia, onde eu for comprar.
né, eu peço para a pessoa só me mostrar ali o tanto que vai dar, o tanto de ml que eu preciso dar. E tu faz uma marcação visual ou uma marcação no tato? Eu geralmente marco com os dedos. Eu vejo quantos dedos que dá quando puxa. Ou senão eu faço uma marquinha com uma faca, onde ele parou ali. Na seringa, né? Uhum. Olha, que loucura que deve ser, hein? Essa tua vida de maternidade com 2 filhos. Meu Deus. E assim, pra mim é muito tranquilo. Eu falo pra eles, assim, hoje eu brinco com eles que eles tentaram já, não vou dizer, né, que os filhos da gente não são santos, mas eles já tentaram enganar a gente, assim, de querer passar bem quietinho do nosso lado, né, pensando que a gente não vai ouvir e tal. Principalmente o mais velho já fez isso. E quando ele tá terminando de passar, eu falo, Eric, tu vai aonde? Ah, mãe, como que você sabe? Daí eu falo pra ele, Eric, olha só, eu escuto até tua respiração, então não tente me enganar. Gente, que loucura, hein? Então, assim, é Deus, eu acho que, sei lá, que faz a gente conseguir, sabe? Tu consegue, a tua falta da visão te estimula os outros sentidos, né? E aí nos outros tu é uma super-herói, né? Opa, travou? Voltou? Voltou? Opa, beleza. Mas então eu acho assim que a gente, principalmente a audição, né? É assim o que a gente mais acaba desenvolvendo, até pra gente andar na rua, tudo é o que a gente mais usa, né? A audição. E o tato, né? O tato também é o essencial. Eu lembro que umas vezes, assim, conversando com outras mães cegas e tal, a gente comenta que a gente é tudo no toque. Então, como que você sabe? Eu tive muito problema com meu filho mais novo em questão de diarreia e vômito e coisa errada. Como que tu sabia que ele tava com diarreia? Então, tem casos que você tem que ir lá e tocar lá no cocô. É do teu filho, tu vai fazer o quê? Pra tu saber lá se a coriza do narizinho tá mais grossa. Como que tu fazia? Tocando? Não tem? A gente não tem outra alternativa. Só pela espessura tu sabia dizer se era uma coriza de... Uma coriza de alguma infecção ou uma coriza de um probleminha alérgico, uma coisinha alérgica, de um resfriado. Isso. Então é muito assim... Nem sei o que dizer. Prática, susto... Olha, tu é uma babá perfeita, guria. A minha mãe, ela fala que começar a fazer propaganda. Ela se apavora quando uma criança se afoga e tal, e eu nunca tive medo disso. O Eric, ele chorava, ele detestava tomar remédio quando ele era bebê. E uma vez eu fui dar remédio pra ele, acho que ele tinha uns 6 meses, por aí, 5, 6 meses, e ele foi tomar o remédio, abriu um berreiro na hora de tomar o remédio e se afogou. E eu tava na casa da minha mãe, a minha mãe nem viu que ele tinha se afogado, porque assim que ele se afogou, eu já peguei ele, virei ele de bruço, meio de cabeça pra baixo, e já desafoguei. Tipo, eu não me apavoro, assim, né? Então, acho que é prática. Olha, Deus é perfeito em tudo, hein, guria? A gente vai vivendo e aprendendo. Eu já teria infartado, com certeza. Não, eu não me apavoro, assim, sabe? Questão de eles se machucarem. Eles se machucaram muito pouco. Assim, o meu mais novo ainda se machuca mais e tal, por causa da questão da visão e tudo, mas assim, eu não me apavoro, não... Super de boa, assim, pra mim é bem tranquilo. E hoje com a tecnologia, Instagram, eu percebi, eu pedi a tua foto pra fazer o post, e aí eu percebi que tu enviou a tua logomarca, mas tu não conseguiu fazer um post normal pro Instagram. Como é que tu funciona isso? Só pelo comentário, que daí tu fala e digita? Como é que é o teu equipamento para te lidar com a tua página? Então, o Instagram, na verdade, ele não é muito acessível ainda para nós. Ele tem algumas coisas que ainda tem que melhorar. O Facebook, para nós, ele é bem melhor. Mas o Instagram ainda não é. Então, assim, eu até digito lá. É um pouco mais trabalhoso, então eu prefiro postar a foto e colocar a descrição lá, na descriçãozinha, colocar o texto que eu quero escrever, que pra mim se torna mais fácil do que fazer o textinho dentro da foto, sabe? Até dá,
Mas aí tu fala ou tu digita com o teclado? Não, eu digito mesmo. É porque assim, o celular, ele tem um software de voz, que ele vai falando tudo que a gente tem na tela, a gente vai passando o dedo, ele vai falando. As letras é a mesma coisa, a gente vai passando o dedo em cima das letras, ele vai falando para nós que letra que é. E aí, quando a gente quer que fique aquela letra, a gente só tira o dedo de cima e ele digita aquela letra. Então, é digitando mesmo. Mas também dá pra usar o recurso de falar, né? Sim, não dá pra ter vergonha nesse caso, né? Porque não. O recurso da fala e do vídeo é o que te auxilia bastante, né? Bastante. Mas a tecnologia veio pra nos ajudar muito. Assim, dá uma mão na roda e tanto. Meu Deus. E muita coisa que nos ajuda. Mas eu acho que o nosso tempo tá se esgotando, né, Carol? Nem sei. Eu acho que sim, eu nem sei. Tá, já fez 1 hora, guria. Vai desligar Passa, né? Daqui a pouco, eu acho. Pois é. Mas então, eu quero te agradecer muito, 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 muito mesmo pela tua participação. Foi muito legal conversar contigo, muito legal conhecer a tua história. Tu é uma guerreira também, olha que, meu Deus, passar por tudo que você passou aí. Nossa, eu fiquei muito emocionada com a tua história. E adorei te conhecer, adorei conhecer a história da Sara. Espero que possamos continuar conversando. E mais uma vez. Vamos sim. Eu vou agendar uma live contigo na minha página agora. Opa, com certeza. Vou pedir pra mulherada tirar um monte de dúvida como é que tu lidava com essa filharada aí na infância que tu vai ver. Vamos que vamos, com certeza.